Bom dia, tarde e noite. Estamos aqui de novo agora com a previsão estendida. Não deixe de acompanhar o nosso canal, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, inscrever, acionar a notificação, o sininho. Alguns estão tendo problema de receber a notificação, então de repente se desinscreva e volte a inscrever. Isso aí talvez resolva. Já aconteceu com muitos e resolveram só fazendo isso. Aqui estão os vídeos feitos ontem, né? Tem o do Peter, que é de segunda, quarta e sexta. Os 4 da previsão de 15 dias mais a laninha, que é feita na segunda, junto com o do Peter. Terça-feira é o estendido, quarta do Peter, quinta 15 dias e a laninha. Sexto estendido, sábado 15 dias e a laninha. E aqui os canais parceiros. Vamos aqui para o nosso patrocinador, a Segna. Segna, vamos dizer, a parte GPS agrícola, né? É uma empresa brasileira de atuação na América Latina, onde o pessoal tem que valorizar, né? O que é nosso, vamos valorizar, além de ser um importante produto no mercado agrícola. Tem também a promoção do Super Challenge em R$ 5.500, preço de 2019, são 3.000 unidades, ou até o período da Páscoa. Então, o primeiro que chegar, ou a Páscoa, ou acabar as unidades. Então, a promoção, preço de 5.500, preço de 2019, Super Challenge. E não deixe de aproveitar outras ofertas da Segna GPS Agrícola. Logo em seguida vem a propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! E vamos aqui agora para, vamos assim, previsão de hoje até o dia 27, de praticamente o mês de abril. Finalzinho de março e boa parte de abril, nós vamos ter agora o preço. Então vamos ter aí condições de tempo assim no geral, mais para tempo nesse vermelhão abaixo do normal. Nós temos aqui, ó, toda essa área aqui em marrom, que pega aqui desde aqui a fronteira com Peru, Acre, Bolívia, Rondônia, avança pelo Mato Grosso, Goiás, Tocantins, sul do Pará, sul e leste do Amazonas, quase todo o Tocantins, tirando o extremo norte, o sul do Maranhão, o sul do Piauí, o centro-oeste da Bahia e grande parte de Minas. Toda essa faixa central do Brasil, mais os países vizinhos, está indicando o quê? Chuvas abaixo do normal de hoje até o final de abril. Não é que não vai chover, vai ter chuva. Talvez a região que mais preocupe é aqui, ó, esse centro-norte de Minas e essa parte aqui da Bahia, onde realmente é muito pouca chuva. Tem chuva aqui no Pará, tem chuva no Amazonas, no Acre, Rondônia, Bolívia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, parte aqui de Minas. Na parte sul já melhora, na parte norte aqui, ó, entre o Equador, o norte do Peru, o centro-sul da Colômbia, centro-norte e noroeste do Amazonas, sul de Roraima, centro-norte do Pará e aqui a região do Amapá, pegando a área de Belém, a área de Macapá, com chuvas acima do normal, assim como essa área aqui do Nordeste. O norte do Rondônia vai ter pode ser que tenha períodos de irregularidade, que nem eu conversei com um de lá, é a chuva o quê? Irregular. Tu pode até ter um volume grande de chuva no contexto geral dos 46 dias, mas tu tens uma chuva mais irregular, que é uma das características também da laninha. Tu pode ter períodos mais longos sem chuva, que é bom, para dar uma vazão nos rios, e períodos em que chove demais, trazendo mais água para os rios da região que estão bastante cheios, segundo o pessoal. Então, essa parte aqui tem chuva ainda acima do normal. E aqui, ó, de início não atrapalha ainda muito o milho safrinha nessa região aqui do Mato Grosso e sul do Goiás de Pará. Por quê? Porque está tendo chuva a cada 5, 7, 3, 4, 5 dias, está tendo alguma chuva. Então não deixa de ser uma situação tranquila. Tem sol, tem chuva, tem período de tempo seco, o pessoal consegue entrar com maquinário no campo, então ainda está numa situação boa. O Acre diminui a chuva, o sul do Amazonas, sudeste, Rondônia como um todo, toda essa parte do Peru voltada para o Brasil, boa parte da Bolívia também, principalmente o centro-norte da Bolívia. Aqui a gente pega aqui, ó, o sul do Pará, o Tocantins, o extremo norte do Tocantins ainda tem chuva. Aqui Goiás, essa região aqui primeiro vai começando a perder a qualidade, a pastagem nativa, vai começando a secar gradativamente, mas como teve bastante chuva antes, e ainda está tendo alguns episódios de chuva, porque isso aqui não é ausência de chuva, vai ter chuva nesse período e um volume até razoável. O que acontece? Nós vamos ter
uma situação de tempo assim mais para aproveitável na região, vamos dizer assim, para o milho ter uma condição melhor de desenvolvimento, porque tem água no solo e tem sol, que é o que importa. E as temperaturas agora começam a baixar um pouco mais nesse período. Goiás também mesma situação. Minas Gerais é que preocupa bastante essa parte aqui, vamos dizer assim, a metade norte de Minas Gerais, o norte do Espírito Santo e avançando aqui dentro da Bahia. O leste e o sul de Minas fica com chuva acima da média, o sul do Espírito Santo, o Rio de Janeiro, São Paulo, grande parte do estado, grande parte do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Paraná. Porém, essa região aqui é acima da média, mas são eventos concentrados de chuva. Inclusive, nessa semana pode ter um evento bom de chuva nessa região, depois semana que vem, então uma boa parte é nesses próximos 15 dias. Depois começa a reduzir também. Mas pelo menos nessa parte aqui, as lavouras de verão e lavouras de inverno estão tendo um começo e um desenvolvimento bom. O milho safrinha, que nem a minha preocupação nessa área aqui, é o fato do que, se ele tiver muita umidade disponível, ele não vai aprofundar a raiz, vai ficar só mais na parte lateral. E também esse frio que está indicando, como vocês vão ver na temperatura, os próximos 15, 20 dias as temperaturas ficam abaixo do normal, e isso significa o quê? Que nós vamos ter mais dias agradáveis, frios, isso pode alongar o ciclo do milho. E também é ruim, porque vamos dizer que o milho plantado de repente final de janeiro, início de fevereiro, estaria totalmente livre da geada com danos no dia 30 de maio, 1º, 2 de junho. Com esse adiantamento, com esse prolongamento do ciclo, ele pode entrar dia 5, 10, 15 de junho ou avançar mais ainda numa situação de risco. Como esse ano é um ano favorável à entrada de frio, é o principal problema, além da irregularidade da chuva. Laninha não quer dizer ausência de chuva, laninha quer dizer chuva irregular no tempo e no espaço. Daqui a pouco chove bem, por exemplo, nessa região aqui, chove pouco aqui, ou chove pouco aqui, chove bem no meio, chove pouco aqui, chove normal aqui, fica meio bagunçado o tempo nesse sentido. Então essa região aqui, a chuva é mais significativa, períodos de chuva mais fortes. Aqui tem chuva, mas tem períodos maiores de chuva de tempo mais seco. Aí do dia 13 de abril ao dia 13 de maio, nós temos o quê? Grande parte do país começando a entrar naquele período normal seco. A Amazônia vai secando, dá uma diminuída na chuva aqui em Roraima, diminui aqui no Amapá também, no norte do Pará, Amazonas. Aqui talvez tenha algum erro, acho que mais para normal a menos do que a mais. Então, essa parte norte do país dá uma reduzida que até se espera, tirando essa parte aqui que não se espera, mas grande parte da Amazônia e essa parte mais ao sul, o normal é o quê? É reduzir a chuva à medida que a gente avança para dentro de maio. Aqui, tu vê que até dá uma diminuída em relação a abril. Então não vai ser talvez o mês de maio tão ruim assim. Aqui, ó, deu uma pequena melhorada na parte leste do Tocantins, dá uma pequena melhorada aqui em Goiás. Apesar de chover pouco nessa época do ano, essa melhorada pode significar o quê? 1 ou 2 ou 3 chuvas que podem finalizar o ciclo normal do milho. As frentes frias podem passar aqui 1, 2 ou 3 nesse período por causa do frio que deve fazer no sul. Então, que nem agora. Agora nós vamos ter uma friagem onde a frente fria vai chegar aqui nessa parte centro-sul do Peru, vai pegar o Acre, sul do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, sul de Goiás, e vai avançar aqui. Ó. Então vai entrar um frio formando um sistema frontal nessa região que pode trazer um pouco de chuva. Esse tipo de situação é que eu espero que aconteça no Mato Grosso, sul de Goiás, sul de Tocantins e Goiás, entre março, maio e decorrer de junho. Quando tiver algum frio forte aqui no sul, pode atrapalhar aqui o sul, mas pode trazer água para essa região. Então, dificilmente nós vamos ter problema em toda a área do milho safrinha. A maior chance de ter problemas nessa faixa aqui, em virtude da chuva irregular e do frio. Aqui, uma pequena chance de problemas devido à chuva, mas com tendência a ter uma certa ocorrência isolada de chuva no mês de maio, que possa trazer algum benefício nessa área ao longo de maio e junho. Então aqui tu vê que dá uma diminuída. Melhor aqui na região de Minas Gerais, continua acima da média aqui na área do Rio de Janeiro, litoral de São Paulo. Melhor aqui no Espírito Santo, dá uma pequena melhorada da metade de abril para frente aqui na Bahia, no centro-norte de Minas. Aqui eu digo, é a saideira. É uma época que não chove muito, mas vamos dizer que o normal seja chover, sei lá, 50 milímetros. Aí vai chover 60, 70. É melhor do que nada. Não vai ser chuva boa para a agricultura, mas pode se encher uma cisterna,
pode dar uma sobrevida, alguma pastagem nativa. Sempre é bom quando tem chuva na época que está tudo seco, então vai ser bom nesse sentido. E no restante aqui vai começar aquele nosso drama normal dos focos de incêndio, que não deveriam acontecer. Volto a dizer, o Brasil não tem fogo natural. 99,9% dos incêndios são criminosos ou mal intencionados. Tem os autorizados, que não são muitos, e tem aqueles que são mal intencionados. Pessoas que jogam xepa de cigarro na beira da estrada, pessoas que metem fogo de propósito, e tem aqueles acidentais, quando tu vai queimar um lixo na propriedade, tu acaba se descuidando e acaba pegando fogo na mata. Então, 99% dos incêndios são de origem humana. É só fiscalizar, só punir. A hora que fizer isso daí, tu reduz drasticamente os incêndios no Brasil nos anos seguintes. A hora que a população souber que se for provocar um incêndio, ela tem uma chance alta de ser pega e ter que pagar multa, ter que fazer alguma coisa para compensar aquilo ali, ela vai pensar 10 mil vezes antes de meter fogo. Hoje não, hoje mete-se fogo, não está nem aí, queima-se parque, queima-se às vezes até cidades inteiras, queima pontes, queima tudo, mata milhões de animais. E qual foi a punição? Nenhuma. Esse é o principal problema do Brasil. E não é só desse governo não, isso aí vem desde os últimos 5, 10 presidentes de lá para cá. A hora que tiverem vontade de fiscalizar, eles fiscalizam. Enquanto não tiver vontade, fica só no papel, que nem as reuniões do clima. É só mesmo o Papai Noel para acreditar nos políticos. E aqui nós temos o quê? No sul da Bolívia, no Paraguai, norte da Argentina, chuvas acima da média. E começa a reduzir também aqui, ó, no Paraná, Mato Grosso, São Paulo. Que nem eu disse, a questão de tempo, a laninha começa a acordar para a estiagem. Então, provavelmente entre a metade de abril para frente, começa a reduzir a chuva aqui também, em função até da época e da própria atuação da laninha, além do resfriamento que está tendo no nosso oceano. Quando a gente pega os 46 dias, nós temos o quê? Chuvas bem abaixo da média aqui na região central. Não é ausência de chuva, vai ter chuva dentro dessa grande área aqui, mas vamos dizer que o normal é chover 200 milímetros. Talvez chova 100, 80, mas vem chuva. Se vier esses 80, 100, hipoteticamente, num período dos 46, chover 20, está excelente. O importante é que venha chuva a cada 10, 15 dias aproximadamente. Então, nesse sentido, é importante. Aqui que preocupa mais na Bahia e Minas. São os dois estados que preocupam mais. O restante vai ter aqueles problemas normais à medida que for avançando a estação seca. Aqui também ainda continua acima da média, aqui preocupa um pouco, bem preocupa não, é até um benefício para Roraima em função do excesso de chuva que está tendo por lá. Isso pode ajudar a drenar um pouco os rios, porque está entrando na estação chuvosa não quer dizer que não vai mais chover, vai. Daqui a pouco é só uma pausa extremamente útil para depois voltar a chover de novo. Aqui no Amapá teremos também pancadas de chuva acima do normal, pegando essa faixa aqui que vai até o Nordeste. Aqui continua com chuva acima e nessa grande área chuva abaixo, chuvas eventuais, e aqui as chuvas acima da média, mas principalmente nos primeiros 15, 20 dias. Depois começa a diminuir por aqui também. Então fica um pouco mais atento a essa região aqui do Paraguai, sul do Mato Grosso, Paraná, São Paulo, litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Algum problema pode ter entre essa semana e semana que vem nessas áreas aqui. E o excesso de umidade, como eu já falei, pode atrapalhar um pouco o milho nessa fase inicial, deixando ele preguiçoso para quando for chegar a estiagem, ele está menos apto para isso. Nos próximos 30 dias, temperaturas em torno abaixo do normal em grande parte do país, significando o quê? Não vamos se ater tanto, vai fazer frio. Não, isso é menos calor, significa mais nebulosidade, chuva aqui, chuva ali. E aqui, como nessa parte central, começa a ficar mais quente que o normal, de normal acima da média, principalmente aqui no sudoeste da Bahia, leste de Goiás e centro-noroeste de Minas. Essa região aqui, como tem mais sol, fica mais quente. Essa aqui, como tem mais nuvens, fica mais fria. Aqui já é consequência da entrada de massas de ar frio. É bem diferente o clima do país. O país ele é grande, mas ele fica dentro da região mais quente do planeta, entre o Equador e os trópicos. Por isso que quando é inverno no sul, não é inverno nas outras áreas. Quando é primavera no sul, não é primavera nas outras áreas. Então não adianta a gente querer fazer com que o país inteiro tenha a mesma estação quando isso não acontece. Está entrando no inverno aqui no sul, tem partes do Nordeste com inverno, tem partes entrando no verão, na Amazônia tem parte entrando no inverno, tem parte entrando
No verão, aqui no centro-oeste está entrando num período, vamos dizer assim, na primavera deles, porque tem friozinho, é quente, e quando chegar julho, agosto, setembro, estão no verão térmico aqui, quando nós temos as temperaturas mais elevadas. Então é uma verdadeira baderna o comportamento de clima que está dentro da posição geográfica do Brasil. O Mato Grosso do Sul, Paraguai, Norte da Argentina, Bolívia, Paraná, São Paulo, Rio e Sul de Minas começam a enfrentar as primeiras friagens. Inclusive vai ter uma friagem agora que vai provocar queda de temperatura. As geadas começam primeiro aqui nas montanhas do sul de Minas, as áreas mais altas do Rio, São Paulo, depois aqui também no Espírito Santo, as áreas mais altas. Aos pouquinhos vão avançando, quando chegar mês de maio, junho, começa a pegar o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai e Paraná. Então é um ano que nós vamos ter algumas entradas de frio que vão chamar atenção. Aqui do período de 13 de abril a 13 de maio. Aqui continua com temperaturas em torno abaixo da média, aqui vai ficando gradativamente um pouco mais quente. Vai ficando mais seco, vai ter uma boa amplitude térmica, mais quente de dia e mais frio de noite. Aqui algumas entradas de frio e talvez um período de calor ali entre o final de abril e início de maio, que possa fazer com que a temperatura fique um pouquinho mais alta nessa região aqui em alguns dias. Aqui no sudeste nós teremos o quê? Um pouco mais frio no leste e sul de Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, pode ser massas de ar frio mais úmidas vindas do oceano. Aqui alguns períodos de calor também vão ter no final de abril, início de maio. Não sei se vai chegar a enquadrar no veranico, mas alguns dias de calor. Amplitude térmica. Isso, se realmente confirmar, pode ajudar um pouquinho nessa área aqui, alguma coisa do milho, a acelerar um pouquinho o avanço dele, desde que tenha água, né? Esse é o perigo também, vamos ter que ficar atento. Aqui os 46 dias, de hoje até 13 de maio, grande parte do Brasil em torno abaixo da média, nessa área central do país na média, um pouquinho acima em pontos de Goiás, Minas e Mato Grosso do Sul, e em torno abaixo da média aqui no sul. Aqui começa a ter entrada de frio e aqui começa a ficar mais seco e quente durante a tarde e fresquinho de manhã cedo. Aqui, ó, primeiro calor. Esse aqui, deixa eu só pegar minha colazinha aqui. Esse aí é o dia 30, ou seja, entre dia 29 e 30 é o pré-frontal. Então vai esquentar em toda essa região aqui. Vamos ter dias quentes nessa terça e quarta-feira. Especialmente aqui, ó, preparando a entrada do ar frio e da frente fria. Então calor nessa fase inicial. Aqui olha a mudança. Aqui começamos a ter o quê? O calor vai indo lá para Minas, Bahia, Goiás, Tocantins, e o ar frio, a frente fria, vai avançando aqui no decorrer da quinta, sexta-feira e fim de semana. Essa aqui é para o dia 30, dia 1º de abril, 31, 1º de abril, começa a cair bem a temperatura aqui no Acre, sul do Amazonas, Rondônia principalmente, Mato Grosso, Bolívia, Paraguai, que dá uma queda bem acentuada. Esse aqui deve acontecer ali por volta de decorrer de quinta-feira e sexta-feira dessa semana. Vamos ter uma queda forte da temperatura pegando aqui o Mato Grosso, Bolívia, Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Aqui ainda é o calor pré-frontal no finalzinho de março, início de abril. E aqui, ó, como domina o ar frio, esse aqui é no dia 3, dia 2 e 3, ou seja, do dia 31 até o dia 3, 4 de abril, olha como fica mais frio em toda essa região aqui. Essa friagem vem, avança, provoca queda de temperatura, pega boa parte do Peru, praticamente todo o Peru dos Andes em direção ao Brasil, o Acre, o sul, oeste do Amazonas, Rondônia, centro-oeste do Mato Grosso do Sul, Bolívia, Paraguai, Paraná, São Paulo, grande parte do sudeste, ficando um pouco mais quente aqui nessa faixa central. Como aqui é alto, né, então ele tem uma dificuldade, ele contorna. Por que faz isso? Aqui tem um Brasil central, aqui tem os Andes, forma um canal. Então o ar frio vem, bate ali, não consegue subir, bate aqui, não consegue subir, ele é forçado a vir nessa direção e ele vem, atinge aqui norte da Bolívia, Rondônia, Acre, Amazonas, Peru e às vezes vem até o sul da Colômbia, muitas vezes ultrapassando a linha do Equador em ondas de frio muito forte. Aqui é uma friagem forte para março, abril. Não é que vai fazer frio, não vai fazer 10 graus em Rio Branco, não. Aqui talvez chegue uns 17, 19 graus, aqui de 14 a 17 graus na fronteira com a Bolívia, aqui também de 12 a 15 graus, aqui alguns pontos abaixo de 10, aqui no Paraguai entre 7 e 10 graus. É frio
para essa época do ano. Então o pessoal vai sentir a mudança da temperatura, sai aquele calor para um clima bem mais confortável, mais agradável. Por isso o pessoal aqui de loja aproveita essa queda de temperatura que vai ter a partir de quarta, quinta-feira, mudem as suas vitrines para o pessoal aproveitar, estimular a compra de roupas de inverno, que também tem nessa região, porque aqui de vez em quando o pessoal é obrigado a usar casaco, mais aqui no Mato Grosso do Sul e principalmente aqui no estado de São Paulo. Aqui vai esfriar na capital paulista, esfria no Paraná, Paraguai, esfria no Rio de Janeiro, provavelmente ali sexta, sábado para frente, esfria no centro-sul de Minas e leste, um pouquinho aqui no Espírito Santo. Então, esse lado aqui que tem uma população enorme, vai aumentar o consumo de cafezinho, bebida quente, chocolate nas cidades turísticas. As madrugadas vão ficar mais frias ali no dia 31, 1º, 2, 3 e 4 de abril. Então vai fazer um frio que normalmente não faria nessa época do ano. Isso pode estimular a compra em lojas, seja na parte do varejo ou na parte do atacado. E também um pouco de atenção o pessoal de rua aqui na Grande São Paulo, que mesmo que não seja frio para nós aqui, por exemplo, uma noite de 12, 13, 14 graus é uma noite de verão. Para o pessoal, para o paulistano, é uma noite forte de frio. Então, na Grande São Paulo, talvez no fim de semana chegue em alguns lugares ali entre 12, 14, 15 graus. Isso é frio para essa época do ano, principalmente para o pessoal morador de rua. Então, bastante atenção também. E o mar fica agitado aqui com a entrada dessa massa de ar frio. Aqui o outro lado, é que nem eu digo, altos e baixos. Laninha, tanto na chuva quanto na temperatura. Isso aí é no dia 5, 6 de maio, nós temos a entrada de outro período calor aqui, pegando o Mato Grosso do Sul, principalmente Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, Minas, Espírito Sudeste como um todo, o norte do Paraná. Então vai fazer um pouco de calor, não calorão, temperaturas acima do normal, tarde quente, manhã fria, tarde quente, umidade baixa, por isso fica esse tempo mais seco ali e com calor. Depois já começa a preparar outra entrada de ar frio aqui, ó, começando a avançar aqui pela Argentina, sul da Bolívia, Paraguai, Paraná, sul de São Paulo, ainda quente aqui nessa área de Minas, Minas, Goiás, Tocantins, Bahia e Espírito Santo. Essa aí é mais ou menos ali no dia 9, então entre 5, 6, 7, 8 e 9, um período de calor aqui nessa região. Aí quando vai chegando ali do dia 17, 10, 11 já de maio para frente, volta a esfriar aqui no Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia, Paraná, São Paulo, centro-sul de Minas, Rio, e começa a esfriar. Vai esfriando, isso aí começa ali pelo dia 10, 11 de abril e vai até o dia 17, 18, 19 de abril. Então nós vamos ter um período aí de 5, 7 dias com temperaturas mais baixas no miolo de abril. Então vai ser um alto e baixo. E a última seria ali no dia 12 de maio, entre 9 e 12 de maio, dá outro período de aquecimento no Brasil Central. Então nós vamos ter um outono bem típico mesmo nesse sentido. Intervalos de frio e intervalos de calor, com o frio predominando mais. Madrugadas mais frias e algumas tardes quentes. Bem típico da estação. Então é aproveitar essas entradas de frio para agilizar a parte de venda na parte de vestuário, seja no atacado ou no varejo. Na agricultura, torcer só pela chuva, que vem uma chuva boa. Por enquanto, não indica nenhum frio exagerado para geada aqui no Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, até pelo menos o dia 15 de abril. Pode ter alguma geada na Serra da Mantiqueira, entre Minas, Rio, São Paulo, nessa área aqui pode ter alguma coisinha, nas áreas mais elevadas do Espírito Santo, no sul do Paraná, oeste do Paraná, pequena chance, o sul do Paraguai, na parte mais alta do extremo sul do Mato Grosso, até tem algum risco pequeno. Mas daí a gente avisa isso na previsão de curto prazo. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar a notificação, o sininho, acompanhar os diversos vídeos e os nossos canais parceiros. Voltamos na quinta-feira. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.